Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao mundo da mecânica. E estamos trazendo aqui um vídeo todo especial que é atendendo a um pedido de um dos inscritos aqui do canal, que é o pedido do Leonardo. Ele prestou o concurso para o Instituto Federal do Ceará e em especial para o cargo de engenheiro mecânico da área de projetos de máquinas. E nós estaremos então nesse vídeo fazendo uma análise preliminar aí desta prova, tá? Lembrando que essa prova ela foi elaborada pela IDECAM e essa prova ainda não está disponível lá no site da IDECAM. E eu, na verdade, nem sei se ela será disponibilizada. Por enquanto, as únicas pessoas que têm acesso às provas são aqueles candidatos que realizaram o concurso, tá? E na verdade existem mais duas provas que eu gostaria de dar uma olhadinha, que é a prova para máquinas marítimas e também para materiais e metalúrgica, né? Para engenheiros de materiais e metalúrgica. Se você realizou esse concurso e gostaria que dessemos uma olhadinha nessa prova, fizéssemos uma análise aqui, uma observação sobre as questões, você pode nos mandar via WhatsApp, tá bom? Você pode nos chamar e nos mandar que a gente dá uma olhadinha nessa prova, tá bom? Falando um pouquinho inicialmente sobre essa prova, eu gostaria de mostrar a vocês o conteúdo programático, tá? Que eu achei bem interessante. Lembrando que é uma prova diferente do que você possa encontrar por aí, porque é para uma coisa muito específica. Nesse caso é para professores, né? De projetos de máquinas. Então é interessante que nós observemos que o edital para esse concurso, para essa área específica, é relativamente pequeno, tá? Então, dê uma olhadinha aqui. Eu separei aqui para vocês, olha só. Até já deixei marcado aqui, ó. Como você pode verificar aí, engenharia mecânica, projetos de máquinas. E eu dei uma olhadinha nas questões e caiu absolutamente todos os assuntos citados aqui no edital, tá? Então, equilíbrio de corpos rígidos, teorias de falhas estáticas e por fadiga, caiu muita coisa relacionada à fadiga, trabalho virtual, mecanismos de 4 barras, balanceamento e análise de vibração mecânica, também caiu muitas questões nessa prova, elementos de máquinas de transmissão, considerações gerais sobre o projeto de máquinas, projeto de eixos e também projetos de parafusos e uniões. Então, você veja que é um edital relativamente pequeno, mas muito direcionado e caiu absolutamente tudo, tá bom? Vale aqui ressaltar que dentro de elementos de máquinas, a gente também tem a parte de resistência dos materiais, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha também nesses assuntos aqui, tá? Eu separei aqui, ó, foram 40 questões da parte específica, é isso que nós iremos analisar, tá? Foram 40 questões e dessas 40 questões caíram muitas questões conceituais, questões relativamente fáceis, tranquilas. Caíram algumas questões de pegadinhas, que são questões fáceis, mas a banca induziu o candidato ao erro, e eu vou mostrar isso para vocês, uma banca tendenciosa em algumas questões. E caíram 12 questões ali que eu classificaria como mais difíceis, né? Não por conta do seu nível de complexidade, mas que iriam consumir de você um pouquinho de tempo para resoluções, tá bom? Então vamos dar aqui uma olhadinha nessa prova, tá? É uma prova diferenciada, tá? É uma prova para uma área muito específica, então é uma prova diferente, muito divergente do que você possa encontrar aí, tá bom? Então temos aqui, ó, Instituto Federal do Ceará, tá? IDECAM. Essa prova agora foi realizada no ano de 2021, então vamos direto lá para a nossa parte específica da prova. Começando aqui pela questão de número 21, tá? Temos aí a questão falando aí sobre vibrações mecânicas, tá? As partes elementares de um sistema vibratório são... Então está entrando aqui na parte conceitual lá de vibrações mecânicas. Quando você começa a estudar essa disciplina, você já vai ver isso, tá? Questão de número 22, a gente perdura aqui dentro de vibrações mecânicas. Então ele está perguntando o seguinte aqui na questão de número 22. O que acontece com a frequência natural de um sistema vibratório
quando esse sistema ele tem a sua massa reduzida. O que vai acontecer ali com a frequência? A gente já resolveu questões aqui no canal falando sobre vibrações, então se você consegue montar a equação, então você diminuindo, reduzindo ali a massa, você vai ver o que vai acontecer com a sua frequência natural, tá? E a questão de número 23 é uma questão sequenciada. Se você resolveu a de 22, você também vai conseguir resolver a de número 23, porque aqui ele já está falando se nós alterarmos ali a constante de rigidez da mola. O que vai acontecer lá com a frequência? Nesse caso aqui ele falou sobre o período, mas se você conhece a frequência natural, supõe-se que você vai também conseguir determinar ali o período e você vai conseguir relacionar, né? Conseguir verificar o que vai acontecer com o seu período se nós alterarmos ali a rigidez. Nesse caso, a rigidez é obtida através lá do K, né, da fórmula. Questão de número 24, a gente continua ainda dentro de vibrações mecânicas. Aí a questão de número 25, a gente já está entrando aqui em parte de máquinas rotativas, né? Assuntos também que a gente vê ali dentro de elementos de máquinas, parte de equipamentos e máquinas e equipamentos, né? Questão de número 26, questão também bem tranquila, questão de elementos de máquinas, você vai fazer uma análise, né? E eles pedem, né, para que você analise esse sistema aí de transmissão entre polias e ele vai, nas alternativas, citar algumas situações e você precisa analisar para verificar qual está correto. Então, questão também bem tranquila. Bem, questão de número 27, temos aí a questão de elementos de máquinas, falando especificamente sobre acoplamento, né? A função dos acoplamentos. Questão de número 28, temos aí a questão falando sobre embreagens, né? A gente vê esse assunto dentro de elementos de máquinas avançados, para nível superior, né? A gente vai ver ali o sistema de embreagens. Assim também como a questão de número 29, a gente perdura dentro do mesmo assunto. Questão de número 30, a gente tem aí a questão de elemento de máquinas falando sobre sistema de transmissão, assim também como a questão de número 31. Então você veja que muitas questões ali até então conceituais, né, que dá para você resolver sem maiores problemas. A questão de número 32, a gente ainda está dentro da parte conceitual das matérias, mas aí ele vai citar alguns tipos de vibrações e você precisa conhecer as equações referentes a essas vibrações, como a vibração livre com amortecimento, vibração forçada sem amortecimento, vibração livre sem amortecimento. Então, questão relativamente tranquila se você conhece a base da matéria. Bem, questão de número 33, aí a gente já começa a entrar em questões que vão exigir um pouco mais dos candidatos, né? Continuamos aqui dentro de vibrações mecânicas ainda, mas uma questãozinha que vai exigir um pouco mais dos candidatos. Questão de número 34 e 35 é uma questão que está dentro ali de resistência dos materiais, você vê esse assunto dentro de resistência dos materiais, mas também vê ele dentro de vibrações mecânicas também, tá? Então são assuntos aí correlatos. Então essas duas questões, você conseguindo, supõe-se, né, que você conseguindo resolver uma, vai conseguir resolver a outra, até porque o que ele pede aqui na questão de número 35 é o quadrado da frequência natural. Então se você conseguiu lá determinar o K da questão de número 34, você consegue chegar à equação da questão de número 35, né? E ele pede o quadrado dessa frequência natural. Você chegaria ali à resposta. Questão de número 36, a gente aqui já entra na parte de dinâmica das máquinas, tá? Temos uma literatura específica para isso, a literatura indicada para essa disciplina é o Norton, tá? Onde você vai falar ali sobre mecanismos de 4 barras. Inclusive eu lembro que na graduação a gente teve que fazer um trabalho sobre mecanismos de 4 barras, tá? Aplicando ali o critério de Grashof.
é bem interessante, tá bom? Então aqui você precisa conhecer, né, o critério de Grashof para conseguir resolver essa questão. Questão de número 37, perduramos dentro do mesmo assunto. E aí vem a questão de número 38, tá? Uma questão relativamente tranquila, que não necessariamente o candidato precisaria conhecer a dinâmica das máquinas para matar a questão. Mas olha como que a banca pode derrubar os candidatos através de uma questão relativamente simples, tá? Então observe o seguinte, é dito assim, na figura Q18, que é essa figura toda aqui da questão, pode-se observar 4 configurações do mecanismo de 4 barras. Dentre as configurações apresentadas na figura Q18, qual delas representa o mecanismo Kami-seguidor? Aí o candidato não olha as alternativas e ele vai observar o seguinte, que a única alternativa que apresenta a Kami é a alternativa D. E o que o candidato faz? Vai lá e marca D e vai feliz da vida para a próxima questão, não é? Agora, olhe bem atento às alternativas. Alternativa A, o mecanismo da figura Q18D. Alternativa B, o mecanismo da figura Q18A. Alternativa C, o mecanismo da figura Q18C. E alternativa D, o mecanismo da figura Q18B. Então veja, o candidato mais apressado marcaria a alternativa D, mas a alternativa correta a ser marcada é a alternativa A, porque ele fala o mecanismo da figura Q18D. Então veja como que a banca é tendenciosa, como ela pode elaborar um tipo de questão para conduzir literalmente o candidato ao erro. Tá? Então tome bastante cuidado, porque é o que eu sempre falo. Questões de concurso, não basta apenas você conhecer a disciplina, mas você tem que saber como que a banca exige aquele conhecimento de você. Questão de número 39, temos aí uma questão de resistência dos materiais, né? Você vai ter que fazer ali uma análise estrutural, esse assunto também você vê dentro de dinâmica das máquinas ali, tá? A dinâmica dos corpos rígidos, assim também como a questão de número 40, tá bom? Questão de número 41, nós temos aí resistência dos materiais na veia, tá bom? Então, temos aí parte conceitual, tá? As teorias aplicadas ali dentro dos critérios de falhas. Questão de número 42, mais questão conceitual. Questão de número 43, a gente já chega à parte de cálculo aí de resistência dos materiais, tá bom? Questão de número 44 também. Então essas questões aqui já são aquelas questões que vão cobrar um pouco mais do candidato no que tange a tempo, tá? Então o meu conselho é sempre o seguinte, faça primeiro as questões mais tranquilas para você ganhar tempo para essas questões, porque são questões elaboradas justamente para consumir tempo do candidato, tá? Questão aqui de número 45 é uma continuação da questão de número 44. Questão de número 46, a gente já começa aqui a entrar na parte de ensaio, especificamente falando sobre ensaio de fadiga. Assim também como a questão de número 47, 48, 49 e também questão de número 50. Aí a questão de número 51 é uma questão de elemento de máquinas, especificamente ali falando sobre parafusos, né, de potência, ou também chamado de transmissão, e ele já te dá a fórmula, tá? Questão de número 52, temos aí questão de elementos de máquinas. Questão aqui de número 53, já resolvemos muitas questões dessa aqui no canal, tá? Um assunto que relaciona elementos de máquinas também com resistência dos materiais. Falando sobre sistema de transmissão, elemento de máquinas, questão de número 54. Assim também como a questão de número 55, uma questão, aquela questão sequenciada, né? E também temos aqui a questão de resistência dos materiais, questão de número 56, que é uma questão falando sobre deflexão, né? A gente tem uma viga aí encastada com carregamento uniformemente distribuído até um determinado trecho, até a metade
desta viga e pets para determinarmos aí a deflexão que essa viga estará sofrendo, né? A equação que determinaria a deflexão dessa viga. Questão de número 57, uma questão de elemento de máquinas. Questão de número 58, questão de máquinas e equipamentos. Aí chegamos à questão de número 59, questão de elementos de máquinas, mais uma questão de elementos de máquinas. E também a questão aqui de número 60, mais uma questão de elementos de máquinas. Então temos aí 40 questões. Tá? Dessas 40 questões, boa parte das questões conceituais que você conseguiria resolver tranquilamente, sem maiores problemas, bastando apenas você ter bastante atenção. E ali 12 questões que eu classificaria que seriam questões que iriam consumir um pouco mais de tempo do candidato, tá? Então, uma prova bem legal, peculiar, né? Mas eu entendo que é para um cargo muito específico, né? Para engenharia mecânica, para projetos de máquinas, mas uma prova bem interessante, bem legal. Bem, se você fez essa prova, deixa aqui embaixo nos comentários como que você saiu, o que você achou dessa prova. Achei difícil, achei fácil, achei mediano. Deixa aqui embaixo nos comentários, é muito importante, até para que seja um direcionamento para a gente, para produzirmos mais conteúdos para vocês, tá bom, pessoal? Então deixa aqui embaixo, e é de suma importância também que vocês deixem o seu like, porque assim você contribui para o crescimento do canal e também indica para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. E se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações, beleza? Forte abraço e até a próxima!